Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha para Poesia, aqui a cargo de mim mesmo, Fernando Morato, um homem tentando olhar um pouco para a poesia feita por poetas mulheres. Menciono isso porque, sim, é um fato, eu tenho que reconhecer. Aconteceu recentemente de eu estar conversando com uma pessoa, mencionar o fato de que estudo poesia, e essa pessoa que trabalha também com poesia e numa situação mais moderna do que a minha. Tenho que confessar, já não tenho 25 anos, o tempo passa, os meus referenciais e a minha formação são diferentes, e mencionei que eu estudava poesia neoclássica. A pessoa falou, homens brancos, né? Falei, bom, sim, infelizmente, que mulheres que eu tenho acesso a estudar nesse momento, séculos 16, 17, 18, a pessoa me citou umas 3 mulheres, todas francesas. E aí eu mencionei que, perdão, mas minha legitimidade para poder falar é a língua portuguesa, e a língua portuguesa tem uma dificuldade realmente complicada com relação a espaços para mulheres. Principalmente quando a gente tenta voltar para o século XVII, as coisas são mais difíceis ainda. E o que sobrava como espaço cultural para mulheres? O convento. Então, a gente vai ter que olhar para textos de freiras. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, o que sobrava como espaço cultural para as mulheres circularem no século XVII, em língua portuguesa, era fundamentalmente o espaço religioso. A quantidade de poetas mulheres, que na verdade eram freiras, é bastante significativa. Existem várias antologias por aí que podem ajudar vocês a terem uma ideia de como era esse universo. Eu vou ficar com uma das mais famosas, a Soror Violante do Céu, que tem um sonetinho bastante interessante para a gente pensar o lugar da mulher visto por uma mulher no século XVII. Se apartada do corpo a doce vida domina em seu lugar a dura morte, de que nasce tardar-se tanto a morte, se ausente d'alma estou, que me dá vida? Não quero sem Silvano já ter vida, pois tudo sem Silvano é viva morte. Já que se foi Silvano, venha a morte, perca-se por Silvano a minha vida. Ah, suspirado ausente, se esta morte não te obriga a querer vir dar-me vida, como não ma vens dar a mesma morte? Mas, se n'alma consiste a própria vida, bem sei que se me tarda tanto a morte, que é porque sinta a morte de tal vida. Sim, a gente primeiro precisa passar um pouco por cima desse elemento que é tão típico do século XVII, a agudeza, que nesse poema aqui se revela através dessa alternância das palavras vida e morte, que ficam onipresentes aqui, encerrando cada um dos versos. O poema não tem rimas da maneira como a gente está acostumado a ver as rimas consoantes, amor é fogo que há de sem se ver, é ferida que dói e não se sente, contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, ver doer, sente descontente. Não, aqui as rimas são todas vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte. Claro, no espírito antitético característico do barroco, para encerrar o texto com mais uma justaposição, vida e morte, o que dá
um efeito claro de impacto, um efeito de agudeza. Mas não é esse o aspecto que me interessa e que me chama a atenção aqui. O aspecto que me chama a atenção é quem está falando. Uma mulher que, sim, a gente sabe que é uma freira, porque a Soror Violante do Céu tem esse poema registrado nos seus manuscritos e nos seus escritos, mas o eu lírico que se monta aqui não é um eu lírico religioso, é um eu lírico mundano. A mulher que fala dentro desse texto é uma mulher que está apaixonada. Silvano não retribui o seu sentimento e ela se consome. Por quê? E aqui é o ponto sério, é o ponto complicado da gente pensar também em por que tão pouca presença de poesia escrita por poetas mulheres nesse momento. Por quê? Fora do espaço religioso, porque é onde este poema, este soneto se coloca, olha o que o eu lírico diz a respeito de si, que a sua vida, quem lhe a dá é Silvano. E por isso Silvano é o responsável por sua morte. O eu feminino é definido, é criado, é legitimado não por sua própria vida, não por sua própria vontade, nem mesmo pela vontade de Deus. Quem define a existência do ser humano feminino aqui é o ser humano masculino. A mulher se submete ao homem e, é claro, isso vai ter desdobramentos enormes no que diz respeito à própria colocação social da mulher. É muito mais difícil que, independendo 100% desse sujeito masculino que a domina, que ela tenha condições de se colocar em qualquer outro tipo de atitude, em qualquer outro tipo de lugar que não seja o da subserviência. Se a sua vida depende de Silvano, então ela não tem independência nenhuma. Esse eu lírico que fala, não tem independência. Sim, eu estou levando ao extremo a leitura possível desse texto, mas que eu acho bastante significativa para a gente entender também um dos diversos motivos do silenciamento feminino. O tema, que é um tema bastante tradicional, o da vida que depende do amor, no caso de um eu feminino, ele se coloca de maneira mais fortemente consequente, porque se a mulher depende para se viver de um ser humano que é exterior a ela, então ela não vai ter independência nenhuma para poder viver o que ela precisaria viver. Ela é um ser quase de segunda categoria e isso é mais triste, conformada em se afirmar dessa maneira, subserviente. É claro que é muito diferente o sentido da mesma tópica quando um homem como Dante a utiliza, quando Petrarca a utiliza e quando a Soror Violante do Céu, fechada no convento lá em Portugal, enuncia o mesmo lugar comum. A gente precisa ter essa sensibilidade para poder reconhecer onde está se formando o lugar social de muitas mulheres, de muitas vozes que ficaram silenciadas. E por isso tão difícil hoje eu tentar fazer um programinha sobre poetas mulheres que não sejam contemporâneas. A gente precisa olhar, claro, para a contemporaneidade, mas seria bom olhar para o passado. Só que esse passado está truncado pela própria ausência de textos ou pela subserviência do eu feminino quando quer se colocar. Mesmo assim, ele se submete ao eu masculino.